Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira. Esse é o Devaneio das Gatas, Um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. E aí? Vamos lá! Oi, gata! Oi, gata, tudo bom por aí? Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Devaneio das Gatas. Mais uma vez falando de coisas muito importantes, do nosso jeito, leve e profundo. Com meu cafezinho. E hoje, com seu cafezinho, com a minha aguinha aqui do lado. Esqueci meu cafezinho, para o próximo eu providencio. E o tema de hoje sobre o sentir. Estou muito nessa pegada do sentir nesses últimos dias, talvez. E aí propus para você e você aceitou falarmos dessa tecnologia ancestral, a mais eficaz, a mais potente, a mais poderosa. A mais autêntica e verdadeira também, né? A mais biológica também. Né? O que vem na sua cabeça quando a gente fala do sentir como essa tecnologia potente que a gente tem ao nosso dispor a qualquer momento e tão subutilizada nos tempos atuais? Me vem muito sobre como o sentir é a nossa primeira comunicação, né? A gente já nasce sentindo, né? Então, o sentir vem muito primeiro das sensações fisiológicas e biológicas, né? Primeiro, o bebê, ele sente prazer ou desprazer, né? Prazer ou incômodo, ou desconforto. Então, e ele comunica isso chorando, primeiramente, né? Então, a base da nossa existência é a nossa relação com o corpo e com o sentir. E aí, depois que a gente vai se desenvolvendo, outras partes do nosso corpo e do nosso cérebro também vão se desenvolvendo. Né? E aí a gente aprende a imitar, né, os comportamentos, as expressões faciais, né, e depois a comunicar. Né? E aí depois a gente vai aprendendo a pensar. Né? Então, assim, primeiro, grande parte da nossa primeira existência ali é só no sentir, né? Que tem muito a ver com o inconsciente também, a consciência vai se formando depois. Né? Então, a primeira coisa que me vem é isso, né? Que como é uma coisa, sentir é tão natural quanto respirar, né? Respirar e sentir talvez sejam as primeiras coisas que a gente faz quando a gente vem ao mundo. Verdade. E aí parece que a gente quer fazer cada vez menos isso, né? Sim. E ao mesmo tempo, a gente busca um lugar muito ineficaz, talvez, se existe essa palavra, né? De resolver as coisas só com o mental. E como a solução, a resolução, a integração... Com o racional, né? Também, né? Falando que é lógico e racional, e nem sempre. Exato. Mas como, assim, a solução de forma integrativa das coisas está cada vez mais distante do pensamento. Eu sempre penso assim, né? Vamos pensar numa crise de ansiedade. Quando alguém está tendo uma crise de ansiedade, que você fica ali muito louca nas suas ideias, né, aceleradas, e você para aqui no seu córtex, como isso faz com que você perca qualquer condição, qualquer recurso de autorregulação. O excesso do pensar, né? Se a gente pensar no nosso cérebro, na evolução dele, esse sistema que sente, ele é o mais antigo.
Por isso ele é uma sabedoria milenar, sei lá, nem milenar, ele é uma sabedoria completamente primitiva e que foi ao longo de milhões de anos persistindo ali. Foi uma estrutura que ela permaneceu ao longo dos anos, né? O nosso cérebro foi ganhando outras camadas, mas essa camada do sentir, ela permanece ali, que é ali o nosso tronco cerebral, o nosso sistema límbico, é ali que acontece o nosso sentir. E a criatividade vem desse lugar. Que tem a ver com resolução de problemas, né? Criatividade não tem só a ver com brincadeira também, tem a ver com brincadeira, com arte, né? Com essa ideia mais lúdica, mas tem completamente a ver com enxergar diversas possibilidades que Exato. podem não estar ao alcance ali no momento de forma óbvia. Né? A possibilidade de encontrar recurso para aquela determinada situação virá, com toda certeza absoluta, deste lugar do sentir. Sim. Se a gente pegar a criança, né? O pensamento, ele também pode conectar com diversos tempos, espaços e lugares que não necessariamente são aqui e o agora. E o sentir, ele passa pelo aqui e pelo agora. Porque ele passa pelo corpo. Passa pelo corpo. O corpo é elemento central do sentir. Está no corpo. E como a gente ignora isso? Já aconteceu com certeza aí com você, de você entrar num lugar e de repente você falar, nossa, senti uma coisa estranha aqui. Uma energia, né? Esquisita. Ai, deve ser coisa da minha cabeça. Não é coisa da nossa cabeça. É da nossa intuição, é desse lugar do sentir. Sim. Que emite alertas o tempo inteiro para nós se aquele ambiente é seguro ou ameaçador. Necessários para nossa sobrevivência e para nossa realização também, né? Mas aí, à medida que a gente vai crescendo e sendo educado, né, também nessa sociedade patriarcal, capitalista, né, a gente vai sendo moldado e deseducado a sentir. Se é que a gente vem educado, mas a gente vem biologicamente disposto. Né? Total. E a gente vai sendo reprimido. Né? Censurado, envergonhado pelo sentir, né? Culpabilizado pelo sentir. A gente é naturalmente disposto ao sentir, eficaz no sentir. Se eu penso na criança, né, sempre me vem 5 características potentes quando eu penso na nossa criança interior. E eu sempre gosto de usar com os pacientes uma analogia de que essas 5 características são a nossa caixa de ferramenta para a vida inteira. E como ao longo da nossa história, a gente vai largando ela perdida, completamente perdida por aí, e a gente quase que nunca mais consegue recuperar. Que é criatividade, pulsão de vida, espontaneidade, curiosidade e encantamento. Total. É a natureza da criança. Diretamente ligada ao sentir, né? Porque a criança, ela recebe um estímulo, ela, opa, deixa eu ir atrás, deixa eu descobrir aqui. Ela é Quando você conta, né? Ela é curiosa. Quando você conta uma coisa para ela, né? Se extasia com aquilo, né? Tem esse encantamento. Onde é que a gente larga a nossa caixa de ferramenta? Que a gente acha que a gente não vai mais precisar disso para solucionar as várias questões que vão aparecer na nossa vida. Seja de nós, né, mesmos, seja das nossas relações, do nosso trabalho, de qualquer jornada que a gente se propõe a fazer. Aí você fala, meu Deus, eu não consigo. E fica absolutamente acelerado, preso ao mundo das ideias, achando que eu vou conseguir solucionar tudo com o mundo das ideias. Eu não vou solucionar tudo com o mundo das ideias. É uma ilusão de controle, né? Mas de como a gente vai sendo reprimido, moldado e educado na nossa educação também,
que é um sistema que supervaloriza o mental, o intelectual, né? Então, assim, a própria forma como as escolas são moldadas, né? Então, hoje a gente já tem uma educação mais desenvolvida e talvez mais aberta, mas na nossa época de escola, né, era pior ainda. Então, é a robotização do ser humano, né? E da criança, principalmente, né? Sim, sim. E aonde a gente vai jogando os focos, a gente vai caminhando para esse lugar do foco, porque a gente vai se sentindo socialmente pertencente e vai achando que esse é o lugar. Existe, para mim, na minha cabeça, existe um abismo entre inteligência e sabedoria. E a gente hipervaloriza a sabedoria em detrimento hipervaloriza a inteligência em detrimento da sabedoria, que fica muito numa posição de talvez até meio desvalorizada mesmo, assim, como se isso fosse humilde demais. E para mim a sabedoria ela passa pelo lugar da experiência, né? Porque a gente encontra pessoas extremamente sábias e que às vezes não têm um mínimo de escolaridade, mas são, assim, têm uma imensidão de conhecimento e sabedoria de vida, de experiência, Total. de ter se colocado em situações e ter se conectado com aquilo, ter feito uma troca, né? Total. E aí a gente também vê pessoas completamente intelectualizadas e despreparadas para a vida. Sim, muito bem formadas, muito bem informadas, né? Cheias de diploma e sem recursos para lidar com a vida e com o mundo real, porque faltou a sabedoria da experiência, que passa pelo sentir, pelo viver, né? E como Exatamente. a gente acha que o pensar, né, é o caminho ali da realização, mas ele anestesia o corpo. Se a gente for pensar, né, a própria psicologia e muitas pessoas formadas, eu vejo isso, que hipervalorizam estudos automatizados, absolutamente automatizados, achando que entendem muito de pessoas apenas de modo intelectualizado, sem nunca se proporem a fazer experiência, inclusive da própria psicoterapia pessoal. Sim. Saem da faculdade, tá, agora como é que eu vou receber essa pergunta um outro dia? Acabei a psicologia, me dá uma dica de por onde eu começo a atender. Aí eu perguntei para a pessoa, mas alguma vez você já foi atendido? Não, nunca. Eu falei, então comece por aí. Exatamente. Porque você vai saber, inclusive se esse é o seu lugar de realização, só se você fizer a experiência pessoal disso. Sim. Como dizia o Jung, você só leva alguém até onde você foi. Como é que eu posso me colocar a atender alguém se eu nunca nem passei pela experiência de ser atendido? E é exatamente esse exemplo, né, eu posso me desenvolver intelectualmente, mas se eu não vivenciar a experiência, eu não vou agregar sabedoria. E que fique claro, né, nós não estamos dizendo aqui que estudar não é importante. Não. Mas é muito pelo contrário, né? Porque também se eu só sinto e não penso, não racionalizo, eu não organizo esse sentir, não elaboro e não sei o que fazer com ele. Exato. Né? Mas é muito isso, se você não se coloca, né? Se o psicólogo, o terapeuta não se coloca humildemente no seu lugar de atendido, de cliente, de paciente, ele não tem a oportunidade de desenvolver repertório, né, da sua vivência, de elaboração da sua vivência pessoal. E isso faz com que fique mais fácil para ele se projetar e se misturar na vivência do outro, ou então ficar num lugar de arrogância, de moralismo, de julgamento, de controle, que não é o lugar da terapia.
Então, principalmente a terapia junguiana, né? Que fala da dialética, da troca, do transformar e ser transformado, né? Da reflexão, da autoconexão com a alma, com o self. Sim. Eu vejo, na minha experiência de consultório, eu vejo uma diferença absurda no processo dos pacientes que vão para esse lugar do sentir e, de fato, conseguem se conectar, né? Se autorizam, se encorajam com disposição de mente. Aí eu preciso da disposição da mente. Eu preciso da disposição da mente para ir para esse, né? da decisão da mente para ir para esse lugar do sentir. E começam assim, é incrível, porque a gente começa a sentir que eles vão se sentindo mais livres para falarem das suas emoções, dos seus dramas. Caem muitas máscaras da vergonha ali, porque antes tinha aquela coisa, ai, mas o que eu vou falar? Ou às vezes ficava aquele silêncio sepulcral na sessão. E aí você vê que esses pacientes começam a se desnudar, a confiar no processo, a confiar no fluir da vida, vai se desmontando. E é um verdadeiro... É lindo, é um desabrochar. Tesão, né? É um tesão. É um tesão a gente ver isso, né? Porque você vê o paciente se desabrochar de um jeito tão sensacional. E às vezes é um aprender e desaprender mesmo, né? Desse lugar de sair da vergonha, né? Eu penso muito sobre como muitas vezes a gente foi tão reprimido e tão educado, mal educado a ser educado, né? Porque muitas vezes a criança vista como mal educada é aquela que sente, expressa. Né? Qual que é a diferença da criança que está sendo mal educada ou da criança que está só se manifestando? Né? A gente precisa observar isso também. Né? E aí confunde o que eu sinto com o que eu sou. Né? E as pessoas fazem muito isso no consultório, né? Eu sou triste, ou eu sou desanimado, e não eu me sinto triste, eu me sinto desanimado. Porque o sentir, ele é vivo, né? Ele é momentâneo. É como o ar que a gente respira. Eu ponho para dentro e ponho para fora, eu troco. Eu vou sentindo diversas coisas momento a momento. Mas aí, por medo desse rótulo, né, do eu sou, que a gente mistura o sentir, a gente também não desenvolve vocabulário para nomear os sentimentos, né? Eu acho que uma das coisas mais bizarras sobre esse tema é que o sentir na sociedade é atrelado à fraqueza. Sim. E aí, isso desencoraja as pessoas a irem para esse lugar. De vulnerabilidade, né? Na maioria, nós fomos pessoas invalidadas nas emoções. Então, é assim, caiu, levanta, não foi nada. Bora, levanta. E aí a gente vai entendendo, como criança, que o meu sentir não é importante. Ou que ele não me dá lugar. Se eu for uma criança forte, é errado. Se eu for uma criança que não chora por nada, que não sente nada, eu vou ter o meu lugar mais garantido aqui, nessa família. Vou pertencer, eu vou aumentar a minha sensação de pertencimento. Isso é mais seguro para a nossa sobrevivência. Então, eu vou mascarar e vou me adaptar. E vou funcionando nesse lugar. Só que o que acontece é que lá na frente, essa estratégia passa a não responder mais, porque a vida muda. Sim. A vida vai pedindo outras manifestações da nossa parte. E a gente não sabe o que fazer, porque a gente não aprendeu. Só que também não é o fim. A gente tem condição de ir resgatando isso. É porque chega momentos decisivos onde aquela sacola que a gente foi reprimindo, todas aquelas coisas que a gente foi jogando para a sombra, né? Aquela sacola fica cheia demais e ela começa a pipocar, ela começa a explodir. E aí começa a vir os piripaques, né? E aí vem o piripaque do Chaves e a pessoa, o que ela quer fazer? Ela quer anestesiar o piripaque do Chaves. Total. Não tentar compreender, esmiuçar, escutar, para aí fazer uma catarse e aliviar um pouco do que esse sentir está querendo dizer.
né? Muito nesse lugar do sentir é perigoso, sentir é errado, então eu sou o fraco, né? Eu sou o triste, eu sou desanimado, né? Ou, por outro lado, eu sou bravo, né? E quantas coisas tem aí dentro dessa sacola e desses rótulos, né? Uma imensidão. Então, vamos autorizar todas as pessoas que estiverem escutando esse episódio que sentir é seguro. Uhum. Não é perigoso sentir. É O seguro sentir sentir. é a linguagem da alma. É a voz E interior. se eu pego essa palavra, né, que a gente costuma falar alma, mas que vem de ânima, e a gente faz animado com alma, né? A palavra animado é com alma, desanimado sem alma. Se eu não vou para esse lugar aonde está a alma, como é que eu boto vida nas coisas? Uhum. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu vou absolutamente com o intelecto, a chance de eu criar 1000 pensamentos que me botam para baixo é muito grande. Sim. E a pior coisa é que a gente acredita nesses pensamentos. Porque eles vão funcionando como uma realidade paralela. E aí eu vou me desconectando da minha alma, né, da minha animação interior, para de novo me moldar, me adaptar a uma realidade que está fora, sem conectar o que está dentro com o que está fora. Né? E aí o princípio disso é começar a ouvir e autorizar esse sentir dessa voz interior, que muitas vezes está primeiro no corpo, né? Que muitas vezes não tem nem nome, não dá nem para identificar, né? Que vai vir como uma falta de ar, ou uma dor de barriga, ou uma taquicardia, Uma mão fria, uma mão fria, uma sudorese, uma pressão, um calor, uma dor. um movimento aqui na região abdominal. Muitas vezes as nossas vísceras se mexem e a gente nem percebe o quanto elas se mexem conforme as várias situações que vão acontecendo na nossa vida. Como é que eu vou coletando isso e entendendo que cada sinal que o meu corpo emite é uma forma dele se comunicar comigo? Uhum. Se eu tenho uma dor de cabeça, o que essa dor de cabeça quer me dizer? Se eu tenho uma intolerância a qualquer coisa alimentar que seja, o que essa alergia quer me informar? Ou qualquer outro sintoma, uma dor, qualquer coisa, uma sensação que seja, né? Não é o nosso corpo, ele é tão sábio e ao mesmo tempo tão simples que seria tão fácil, a vida seria tão simplificada se a gente se conectasse, porque se estamos vivendo coisas boas ou seguras, o nosso corpo vai tender a sentir coisas prazerosas. Uhum. Se estamos vivendo coisas perigosas, desafiadoras demais, talvez, o nosso corpo vai tender a sentir coisas desagradáveis. Uhum. Só daí já daria para a gente caminhar com muito Já mais é bastante segurança. indício, né? De autopercepção, de autoconhecimento. Né? E não que a realidade vai ser diferente, mas que isso ajuda a dar autopercepção mesmo, consciência, para ganhar tempo e elaborar formas de lidar com aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação que a gente está inserido. Né? Porque às vezes esse corpo vai estar pedindo sim, o sentimento vai estar pedindo uma mudança. Mas às vezes essa mudança não é possível. Né? E aí, escutando isso, eu consigo criar recurso, buscar, né, como eu me cuido, como eu me nutro, né, é sobre acolher, confrontar, né, elaborar outras soluções.
E não é que eu tenha que mudar a sensação, não é que porque a sensação é ruim, eu tenho que aquela realidade não é para mim, né? Como vamos pensar, a gente foi fazer uma entrevista de emprego e eu tô com a mão gelada, me percebo ali com a mão gelada. Minha mão vai ficar gelada. É natural que as situações onde eu tenha que me expor, que fala em que eu me perceba à prova de, é natural que o meu corpo reaja dessa forma. Agora, como é que eu busco recursos que vão fazer com que eu sofra menos nestas situações? Suporte, me ampare e lide com essa sensação real e essa situação igualmente real. Exato. E é um movimento de empatia, gentileza e amorosidade interior. E se eu não desenvolvo isso comigo mesmo, como é que eu vou ter esse recurso para lidar com o outro que sente, pensa, percebe diferente de mim? E como é que eu vou lidar com a realidade, que também é diferente do que eu gostaria que fosse? Se eu não uso o sentir, eu sempre penso coisas em relação ao outro. Eu não sinto o outro. Eu penso coisas sobre o outro. Porque o projeto, né? Aquele sentimento que está lá reprimido, ele vai servir como matéria-prima para que eu vá projetar a minha sombra, aquilo que eu não autorizo em mim, aquilo que eu reprimo em mim, para que eu projete no outro, porque é só através das projeções que a gente verdadeiramente se enxerga, né? É como se o outro fosse uma possibilidade de espelho para que eu tome consciência daquilo que estava reprimido. Isso não é errado ou ruim. É a única forma da gente tomar consciência da nossa sombra. Basicamente, através de projeção. Se não tem projeção, a gente não se enxerga. E às vezes eu vejo muito profissional, inclusive, dizendo por aí sobre recolher projeções. E eu até entendo o sentido, né, com que essas pessoas falam, mas nunca vamos conseguir recolher todas as projeções. O que a gente pode ganhar é esperteza. Ficar mais espertinho, consciente, né? Que isso chama... Para mim, o que mais faz sentido é compreender. Né? Compreender no sentido de... o significado da palavra compreender é o Estado de São Paulo compreende as cidades tais. Então, engloba, né? Então, quando eu compreendo, eu integro. Né? Exato. Só que é um movimento totalmente contínuo, porque a nossa sombra ela é infinita, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente cria consciência, a gente está reprimindo, né? Então, esse processo, ele é infinito de tomada de consciência, integração e repressão, né? E ela dinâmico. faz parte. E dinâmico. Dinâmico. Às vezes os pacientes chegam numa primeira sessão ou segunda e perguntam para mim, mas quanto tempo eu vou precisar fazer de terapia? Eu falo, meu querido, não tenho como te responder isso, porque a vida é tão dinâmica que hoje você pode estar aqui me falando disso aqui que nós estamos falando hoje. Pode ser que isso aqui, semana que vem, já esteja num lugar bem tranquilo e que você tenha outra demanda, enfim. Mas também não estou dizendo que as pessoas devam fazer terapia a vida inteira, não é isso. Mas para dizer, nós não funcionamos desta forma. O nosso mundo interno não é cronológico. Não. A gente não pode buscar... Previsível, né? Previsível, né? A gente pode buscar formas de organizar, sem dúvida, com aquilo que a gente tem desse mundo aqui externo. Mas o nosso inconsciente, o mundo das emoções, da psique, da alma, do sentir, de tudo isso que a gente fala, né, para dentro, ele é dinâmico, é fluido. Cada hora ele vai respondendo. Eu não tenho como me preparar para situações da vida. Não existe isso, porque eu não sei o que a vida vai me preparar. Não sei o que a vida vai me apresentar. Como é que eu vou me preparar? Não tem como. Eu vou me preparar aqui para as perdas que eu vou sofrer. Não tem como. Se você pudesse falar uma coisa, uma tarefa prática para a gente aguçar esse sentir, melhorar
esse nosso contato com essa tecnologia, vem alguma coisa na sua cabeça? Uma técnica didática que eu gosto de usar para mim e também uso na sessão é a base da CNV, da comunicação não violenta. Primeiro, tentar trazer vocabulário, nomear o que você está sentindo. E às vezes a gente não tem o vocabulário, a gente não tem o nome. Exato. Mas só essa busca já aproxima um pouco dessa sensação e ajuda a não reprimir tão automaticamente. Se conseguir nomear, muito bom. Né? Com essa consciência de que eu me sinto assim agora, nesse momento. Talvez no próximo, talvez no outro, mas isso é mutável. A CNV, inclusive, ela tem uma tabela com sentimentos universais, que é muito útil, principalmente para quem está começando, para quem está entrando, né? Agora. Tem no Google, a gente coloca lá listas de sentimentos, comunicação não violenta. E aí ele vai trazer aí uma lista de coisas em que vai ajudando a gente a identificar as coisas que vão vindo na vida. E é muito interessante, né? E através desse nomear o sentir, a gente consegue compreender um pouco melhor qual era a necessidade que estava por trás desse sentimento. Né? Foi uma necessidade que foi atendida ou foi desatendida? Lembrando que nós somos responsáveis pelas nossas necessidades. Exatamente. Né? Quando a gente compreende que uma necessidade não foi atendida, foi desatendida, a gente precisa utilizar o filtro de quem é essa responsabilidade, né? Como eu cuido disso e se aquilo é possível ou não diante daquela situação. Né? Porque muitas vezes a gente até nomeia as nossas necessidades como ordens, obrigações, como se o outro, ou até a gente mesmo, tivesse que atender a todo custo. Isso, fazer determinada coisa. E não é bem assim. E eu até acho que uma necessidade deve ser atendida. Só que, muitas vezes, o que pega não é a necessidade. Eu tenho uma necessidade e é isso. A gente se embanana, muitas vezes, na estratégia de atender esta necessidade. Se eu tenho necessidade, por exemplo, de conexão, a forma como eu posso olhar para essa necessidade, ela pode ser variada. Pode ser ligando para alguém, pode ser pedindo ajuda com alguma coisa, pode ser efetivamente estabelecendo uma relação amorosa ou de amizade, enfim, as estratégias, elas são variadas. Quais são as diferentes maneiras de se conectar com isso, né? A mesma coisa, uma necessidade muito comum é reconhecimento, né? Exato. E aí a gente precisa também trabalhar isso que vem, né? Porque eu vejo como numa primeira tela ali, num primeiro momento, quais são os sentimentos ou qual é o sentimento que está aqui dentro, né, do meu corpo, qual foi a necessidade que não foi atendida, né? E aí, se ela for reconhecimento, por exemplo, para que eu preciso desse reconhecimento? De quem? Porque aí eu vou aprofundando, né? A serviço do quê? Porque aí eu não vou cair na armadilha de reduzir. Eu posso aprofundar, eu posso ampliar. E às vezes a gente vai aprofundando e ampliando e vai chegar no não sei. Ótimo, tá tudo bem, esgotou, né? Mas só de eu já entrar em contato já é um passo imenso. Já é uma exploração de diversos lugares que talvez estavam inabitados antes dentro de nós. Eu sempre penso que a nossa alma, esse centro da psique, quer que a gente se dê bem. No sentido da nossa jornada. E se dá bem não é só acontecer coisa boa. Mas esse mundo interno espera que a nossa jornada seja boa. Seja emocionante.
viva. Uhum. Deu? Deu, gata? Eu acho Adorei. que chegamos num lugar bom. É isso. Então, fica aí de tarefa prática para as pessoas que estão nos ouvindo começarem a nomear aquilo que vem diante das situações, das várias situações da vida. Estou aqui diante de um dilema, de uma complexidade, de qualquer coisa que seja, o que eu estou sentindo? E deixando como dica que você pode ir atrás, Google, ChatGPT, da lista de classificação dos sentimentos disponibilizados, um grande serviço da CNV que pode nos auxiliar grandemente no uso eficaz e potente dessa tecnologia ancestral, que é sentir. Sentir é seguro, galera. Sentir é estar vivo. Adorei, gata. Também adorei. Até o próximo. Até o próximo. Beijo. Beijo.